Far e eu estou aqui para apresentar para vocês como funciona o equipamento LD97, o túnel de convecção forçada. E nos próximos vídeos nós demonstraremos para vocês como funciona detalhadamente cada uma das partes do equipamento. A primeira coisa que ele deve ser feita para iniciar é alimentar ele na rede. Ele funciona em 220 volts, ou seja, não alimentem o mesmo em 127 volts, ou existem grandes perigos que o equipamento possa dar um defeito bem sério. Outra coisa, o equipamento ele deve estar aterrado para evitar maiores problemas. A primeira coisa deve ser abrir aqui. Pode utilizar uma chave de feno comum ou um outro instrumento equivalente. Existem dois disjuntores aqui para se trabalhar. Esse aqui é um disjuntor diferencial residual, um DR. E aqui nós temos um disjuntor normal para fazer o acionamento do equipamento. Como vocês podem ver ali do lado esquerdo, nós temos o aterramento que está na bancada e todas as partes metálicas do mesmo também estão aterradas. Após o acionamento dos disjuntores, deve ser fechada a bancada e mais uma vez fechada essa parte. Ok, então o equipamento ele está alimentado, os disjuntores já estão funcionando. O que o usuário deve fazer é apertar esse botão aqui. Ele possui ressalto luminoso para informar quando o equipamento está funcionando. Para o calor que está sendo gerado, será utilizado essa resistência aqui, que foi encomendada sob demanda para a gente. Como que essa resistência funciona? Ela possui dois fios aqui para aquecimento dela, e esses outros dois fios aqui são de um termopar que vem junto com o equipamento. Ou seja, ela está aquecendo ao mesmo tempo que eu consigo fazer a medição exata da temperatura da resistência que se encontra ali. Essa medição aqui, ela pode ser vista nesse instrumento de medição aqui, o C514 da Contemp. Então, como diz aqui em cima, temperatura resistência é a temperatura dessa resistência aqui que está sendo medida no termopar dela. Esse primeiro instrumento ele é referente ao nosso sensor de temperatura que está lá em cima, o nosso pirômetro. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente como ele funciona. Aqui são a nossa temperatura de resistência, eu já mostrei antes. Ele é a leitura do termopar que está junto com a resistência no equipamento. Esse ressalto aqui, que foi recortado no equipamento, ele serve para que o usuário possa observar quantos hertz está o equipamento. No manual de experimentos eu explico mais especificamente como você pode determinar a velocidade a partir de quantos hertz o equipamento está utilizando. Ele está configurado para trabalhar de 3 a 60 Hz. Esse instrumento de medição aqui, ele possui um sensor que foi solicitado, ele fica a cerca de 1 metro do lado direito do túnel e com ele é possível determinar a temperatura do ar que está sendo injetada no equipamento. Através da diferença de temperatura entre este equipamento de medição e o termoanemômetro, é possível fazer um gradiente da temperatura do ar que está sendo injetado. Dessa forma, diversos experimentos podem ser realizados. Na parte de cima do instrumento, nós temos um horário que o usuário pode utilizar e configurar ele para ser utilizado no laboratório. Aqui no meio, nós temos a leitura da temperatura do ar que está sendo injetada no equipamento, ou seja, a temperatura ambiente que está sendo utilizada como base. E aqui, o último, é a umidade relativa do equipamento, certo? Então, mais uma vez, aqui, os próximos instrumentos de medição. O amperímetro analógico, o controle de aquecimento e a tensão utilizada. Esses três equipamentos são utilizados diretamente na resistência. No momento, como vocês podem ver, está temperatura ambiente, todos os instrumentos. Por quê? Ainda não foi acionado o nosso resistor. Mas antes de acionar o resistor, nós devemos fazer outras coisas primeiro, certo? Ok. Então a primeira coisa para fazer... Então a primeira coisa, antes de ligar a resistência e gerar um aquecimento, vamos dissipar essa temperatura para que o equipamento possa funcionar de uma forma melhor. Como que ele funciona? Esse aqui é um potenciômetro de 10 voltas. Dessa forma, é mais fácil de controlar a velocidade
do inversor. O que o usuário deve fazer é essa trava, colocar ela para o lado esquerdo. Agora o potenciômetro está destravado e nós podemos girar ele no sentido horário. Aqui nessa parte de cima, nesse chanfro, são as dezenas e aqui em cima são as unidades. Bem aqui tem um detalhezinho, um pequeno recorte que serve para o usuário determinar qual que é o valor certo. A velocidade pode ser determinada a partir da frequência que está sendo verificada aqui no inversor. Com o motor de indução, é muito fácil determinar a velocidade dele a partir da frequência. Ok? Então vamos acionar um pouco ele. 8 Hz, 10 Hz, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. O túnel ele não possui nenhuma saída desde a entrada do ar, ou seja, o mesmo fluxo de ar que está entrando lá é o mesmo fluxo de ar que está saindo aqui. Então, é fácil também determinar qual a velocidade do vento a partir do fluxo que está sendo gerado. Então, qual que é o nosso próximo passo? Já tem o ar funcionando. O que eu tenho que fazer agora? Esses instrumentos de medição, eles são analógicos. Por quê? Porque instrumentos de medição digitais, eles podem causar problemas, o que a gente chama de RMS, ou Root Mean Square, que é a raiz quadrática, que a gente não utiliza em alguns instrumentos de medição. Instrumentos analógicos não tem problema quanto a RMS, ou também chamado de True RMS, uma vez que eles são instrumentos apenas analógicos e não tem nenhuma interferência de componentes eletrônicos. Essa interferência de componentes eletrônicos é a que gera necessidade de instrumentos True RMS, como foi solicitado. Esse instrumento do meio aqui é o nosso controlador de temperatura. Vocês podem observar que ele faz um leve clique quando ele começa. Então, o usuário pode fazer o ajuste aqui, observando a corrente do equipamento. Como o ajuste é manual, nós temos também aqui uma certa diferença de temperatura aqui e aqui. De onde surge essa diferença de temperatura? Essa aqui é a temperatura diretamente da resistência que está sendo aquecida, certo? E aqui, no lado esquerdo, é a temperatura do corpo de prova que está ao redor da resistência. Desta forma, não há perigos do usuário tocar diretamente na resistência, pois ela já está sob um corpo de prova. Esse corpo de prova também está sendo utilizado como? Ele está sendo feita a leitura aqui, através de um pirômetro, certo? A leitura desse pirômetro está sendo verificada nesse instrumento de medição. Então, a diferença de temperatura entre os dois é porque ele não teve ainda estabilidade, uma vez que o equipamento recém foi ligado. Para que eu possa não ter o gradiente e que os dois estejam em equilíbrio térmico, o mesmo deverá esperar algum tempo ele ser aquecido. Ou seja, podemos fazer alguns outros experimentos tentando entender quanto tempo ele leva e outros materiais para que possa fazer essa leitura aqui, certo? Aqui, conforme foi solicitado que a corrente do equipamento ela seja 0,8 amperes, certo? Nós podemos ver que o instrumento de medição ele vai de 0 até 1 ampere. Entretanto, o controlador ele não passou de 50%. Por quê? Normalmente se utilizam apenas uma folga de 25% até 50% em controladores de aquecimento. Por quê? Como eu estou fazendo um aquecimento, eu não quero trabalhar com o meu controlador a 100%. Então, evitem passar de 50% dele para fazer o equipamento. Dessa forma, com 50%, o equipamento utiliza 0,8 amperes. Então, o que a gente pode fazer agora é esperar. Nós temos aqui a temperatura, ela está mais ou menos estabilizada em 100 graus.
aqui. Vou tentar estabilizar manualmente aqui. O equipamento está estabilizado a temperatura em 105 graus Celsius. O que o usuário deve fazer nesse momento? A última página do manual de experimentos, ele contempla essas tabelas, que podem ser impressas para facilitar os experimentos nas bancadas. Então, qual a primeira coisa que deve ser feita? Aqui, 60 mm para a esquerda. Ou seja, aqui está o equipamento. Eu vou trazer ele até cerca de 60 milímetros. Nós colocamos o pirômetro 60 milímetros para a esquerda na regra graduada e agora nós vamos observar aqui qual é a leitura do corpo de prova. 58,6 graus. Ele tem uma leve variação no momento que ele está estabilizando ali, mas é para isso que são feitas várias medições. Vamos atualizar 58,6 graus. Após a leitura em 60 mm, devemos alterar o pirômetro para 20 mm aqui. Vocês podem observar aqui que o nosso indicador de processos I304 ele leva mais ou menos alguns segundos para fazer a leitura ficar estabilizada. Podemos utilizar então essa leitura aqui como 38,2 graus Celsius. Vamos anotar aqui. 38,2 graus Celsius. A próxima medida ela vai acontecer em 20 milímetros para a direita. Então, alinha aqui, direita, 20 milímetros, alinha o pirômetro. Vamos mais uma vez para o nosso indicador de processos. Dessa vez não houve muita alteração, já que a diferença entre a 20 milímetros para a esquerda e para a direita foi pouco. Ela é mais no centro do equipamento, então é mais ou menos o mesmo valor que ele vai obter. Nós temos aqui então 38,5 graus Celsius. Podem observar aqui que a diferença entre os dois foi muito pequena, uma vez que essa parte aqui é o centro do equipamento de medição e aqui o lado da entrada dele. A quarta medição ela vai ser 60 mm para o lado direito, então por favor alinhe o pirômetro em 60 mm no lado direito. Após isso vamos voltar para o indicador de processos. Aqui nós podemos observar que temos 40,41 graus. Como se utiliza o termoanemômetro? Então esse instrumento de medição ele é o termoanemômetro. Ele possui duas funcionalidades. Uma é a medição de temperatura e a segunda é a função do anemômetro, ou seja, o medidor da velocidade do vento. Aqui nós temos uma ventoinha que é utilizado tanto para a leitura da temperatura quanto da leitura do vento. Um detalhe importante para ser observado nesse sensor é essa seta que fica dentro dele, que fica bem aqui, que mostra qual é o lado que o ar deve entrar. Esse mesmo sensor aqui, ele é utilizado na saída aqui do nosso experimento para quê? De um lado ele vai ser injetado um vento na temperatura ambiente, certo? Que será detectado por um outro instrumento de medição que está ali no quadro de comando, e a saída ele será detectada por esse instrumento aqui, a velocidade do ar e a temperatura do ar que está sendo injetado. Vamos mostrar como funciona o termoanemômetro. A primeira coisa que vocês devem fazer, tem no manual de experimentos que está incluso, uma imagem com vários botões que devem informar qual a funcionalidade de cada um desses botões. A primeira coisa a ser feita é apertar o botão número 3 aqui, para fazer a ligação do equipamento. Temos alguns botões em especial que vocês devem cuidar, que é esse aqui, a velocidade em metros por segundo, quilômetros por hora e nós, que são milhas náuticas. O experimento deve ser feito conforme o usuário quiser. No Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos praticamente em todos os experimentos metros por segundo. Então, apertem esse botão aqui para que possam fazer as medições nas unidades adequadas. Ok, o próximo experimento que pode ser feito com esse equipamento é a medição da temperatura.
Para que seja feita uma medição de temperatura adequada, o instrumento, após ser ligado, ele deve ficar ligado por 4 minutos para que os sensores dele possam normalizar e fazer a medição correta. Então, por favor, a primeira coisa que vocês fazem ao iniciar o experimento é liga o equipamento e continua fazendo as outras coisas aqui. Quando passarem 4 minutos, podem utilizar o equipamento que as medições estarão corretas. Para a leitura de temperatura, será utilizada a mesma ventoinha. Aqui dentro dela, ela tem um sensor de temperatura. Ela será utilizada para cá, para que seja feita a leitura da temperatura do ar que está saindo do exaustor. Aqui embaixo, nós temos algumas configurações que podem ser feitas. A primeira dela é essa: graus Celsius ou Fahrenheit. Como os experimentos todos são utilizados em Kelvin, aconselha-se utilizar graus Celsius para que possa ser feita a medição de forma adequada e as conversões das unidades também sejam melhores. Na troca de graus Celsius para Kelvin, que no Sistema Internacional de Medidas é a unidade que é utilizada para equações envolvendo temperatura, utilizar graus Celsius para Kelvin é mais simples do que utilizar graus Fahrenheit para Kelvin. Afinal, em graus Fahrenheit para Kelvin existe uma conversão com a fração envolvida. Desse modo, existe uma certa perda na qualidade dessa conversão. Então, aconselho-se utilizar graus Celsius. Esse botão aqui, Hold, é o último. Caso você esteja fazendo uma medição aqui e eu quero parar essa medição, eu aperto este botão aqui e eu posso mexer o quanto eu quiser o sensor, que ele ainda vai manter a leitura que ele estava ali dentro. Apertando mais uma vez esse botão Hold, ele volta a fazer as medições. É como se fosse um botão de pausa dentro do instrumento de medição. Aqui, nesse botão do meio, nós conseguimos obter os valores máximos e mínimos que o equipamento pode fazer essa medição da temperatura. Da mesma forma, esse botão branco aqui, ele serve para mostrar qual a velocidade máxima do vento que passou pela ventoinha. Esse último botão aqui, ele serve para ligar a luz de fundo do equipamento. Ele não tem nenhuma alteração quanto às medições que são realizadas, apenas para facilitar o usuário dependendo do ambiente em que ele se encontra. A troca da bateria ela é uma 6F22 normal. Assim que ela tiver algum problema da bateria, vai ter um visor ali mostrando que a bateria precisa ser trocada, e ela é feita uma troca de uma maneira muito simples aqui atrás. Para começar o experimento, a primeira coisa que deve ser vista é sempre aqui. Nessa flecha, qual é o sentido que o vento tem que ser injetado no equipamento. Então, ele está apontando nessa direção. Eu tenho que colocar aqui. Posso fazer também aqui as conversões. Atualmente ele está em metros por segundo. Nós temos 4,2 metros por segundo. Trocando para km por hora, ele já alterou para 14,8 km por hora. Ou nós, que são as milhas náuticas. Caso eu queira parar a medição por um momento, vamos manter aqui em metros por segundo. Se eu apertar Hold, fica melhor ou pior? Se eu apertar Hold, podem ver que aqui o visor está completamente parado. Não está mais ali, mas a velocidade pode ser determinada aqui, certo? Então, o aluno está aqui fazendo o experimento, precisou pausar por algum motivo, ele deve apertar o botão Hold. Apertando novamente, como vocês podem ver, ele parou de funcionar. Ele não está medindo nada porque não tem nada sendo injetado aqui. Então, caso exista necessidade que o aluno precise parar o experimento, mesmo deve apertar o botão Hold.
então apresentado aqui o nosso equipamento de convecção forçada. Para mais informações, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Isso.